Oi, oi, contextualizando vocês, começamos a contar uma história que inicia no ano de 2021 e a Gate Corporation havia criado um sonho da humanidade que era explorar os planetas do Sistema Solar. A invenção criada se chamava Portão Astral, que era uma forma da humanidade ter acesso ao hiperespaço, com isso conseguir viajar a longas distâncias sem muitas consequências. Esse sistema funcionava com a abertura de um portal de entrada e o outro portal de saída, e a partir do momento que alguém entrasse lá dentro, seria possível entrar no hiperespaço e viajar a longas distâncias, mas, é claro, se alguém fechasse o portal na sua cara, qualquer matéria que estivesse lá dentro poderia ser visível a olho nu, mas você nunca mais ia poder ter contato físico com a humanidade. ハイスクールで習わなかったが、異操作空間に閉じ込められた物質は目には見えていても永遠にこっちの物質とは交わらねえってな。 No final de cada viagem bem-sucedida era cobrado uma taxa de pedágio. Afinal, era impossível que um sistema desse funcionasse de forma gratuita. Como nem tudo são flores, o primeiro portão astral foi um fracasso, e isso ocasionou uma explosão que destruiu a Lua, o que acabou levando milhares de vidas humanas na Terra, e para ajudar toda essa situação, a humanidade teve que arcar com as consequências da chuva de restritos da Lua, caindo na Terra, o que acabou fazendo com que a Terra se tornasse inabitável, forçando a humanidade a emigrar para outros planetas do Sistema Solar, que até então já havia sido explorados. E aqui que começa a história de Cowboy Bebop, um bando de desempregado fudido na vida com diversas dívidas, atrás de recompensas para poder comprar 1 quilo de bife no açougue e não passar fome. Porém, esse não será o foco do vídeo, e sim todo o universo de Cowboy Bebop, que é uma parte de construção de mundo que até então é muito diferente das outras obras, mas que acabou não sendo tão explorada, visto que o foco do anime era a história dos protagonistas que viviam na Bebop. Porém, mesmo assim, eu acho tão curioso e incrível como funciona esse universo. Por mais que seja tão extenso, ainda é uma parte tão solitária do anime, refletindo até mesmo na forma como os protagonistas vivem, sempre deixando como se fosse um vazio aquela vida e aqueles mundos. E falando do sistema solar do universo de Cowboy Bebop, vamos começar pelo planeta de Ganymedes, que é a 7ª lua e a maior de Júpiter, onde lá possui uma cidade chamada Marvis, que parece muito a Chemical Plant Zone, desculpa o inglês, do mapa do Sonic. Um local estilo grande cidade com grandes prédios, mas a maioria com estrutura metálicas e industriais. Parece que a humanidade aqui fez seus avanços para conseguir sobreviver acima da água com cidades flutuantes, lucrando principalmente da pesca como principal fonte de renda. É notável que aqui a tecnologia não se tornou tão acessível à população e a cidade se encontra com condições bem precárias. Indo para outro planeta, também foi possível colonizar e ser habitável, é Vênus, que é mostrado no episódio 8. E no começo desse episódio já é mostrado o que poderia ser o transporte público do futuro, usado para se transportar entre planetas, sendo muito desses chamado ônibus espaciais. Uma forma de atrair bandidos, é claro, além de que há um aeroporto diferenciado para o pouso dessas naves. Em Vênus a atmosfera possui muito hélio, então é normal que a voz da pessoa costume ficar fina, e ainda é possível notar a presença de ilhas flutuantes, que são lotadas de plantas que seriam elas que converteriam o dióxido de carbono em oxigênio. Há também a presença da doença de Vênus, que até onde se sabe é causada por essa planta que fica nas ilhas flutuantes, que causou já diversos efeitos colaterais e acabou levando até pessoas à cegueira, e isso ficou conhecido como doença de Vênus. A superfície desse planeta é bem seca e vazia, e a civilização em Vênus é inspirada na Istambul, no século XIX, na Turquia. Sua arquitetura também teve inspirações árabe-farsi e turco-islâmica. No episódio que introduz a Ed, temos a visão de como ficou a Terra depois do acidente do portal astral. A Terra permanece com diversas rochas em órbita, o que seria os fragmentos da Lua após o acidente. Uma coisa que seria orgulho do professor Koro Sensei e do Groot, meu malvado favorito. Quem ainda mora na Terra tem diariamente notícias de porcentagem de chuva de rochas a todo momento. Então é como se todo dia você tivesse uma chance de morrer mesmo estando em casa. E olha só, falando em casa, aqui a população vive nos escombros da cidade, mantendo uma mini civilização e sendo considerada pessoas insanas por conseguir viver em um local que já não era mais tão habitável, ou quase impossível de se habitar. Além de que a Terra muitas vezes é ignorada pela humanidade por acreditarem que nada de bom vem da Terra, se bem que eles têm um pouquinho de razão. Outro planeta mencionado que a população conseguiu habitar foi Marte, que por diversas crateras gigantescas foi possível construir cidade dentro dessas crateras, que tem uma atmosfera artificial e existem várias cidades construídas ao redor de várias crateras em Marte, sendo grande parte dessas cidades apresentadas e não mencionadas o nome. Marte até então
é o planeta mais populoso do sistema solar, onde tem um clima semelhante ao da Terra, graças à atmosfera artificial. Marte até então parece ser o lugar mais habitável e tranquilo de se viver, tendo uma população que aparentemente deu certo e vivem constantemente uma rotina padrão de trabalho. Porém, o próprio Spike já fala que Marte é um local bom para quem tem dinheiro. É igual ao Brasil. A estética da cidade de Marte aparenta se inspirar com comunidades chinesas, visto que diversos letreiros e cantos da cidade são cobertos com escrituras chinesas, painéis também. Falando agora do espaço, em um dos episódios temos o que seria os destroços e o resto de lixo dos portais que foram destruídos e acabou ficando conhecido como lixo boêmio. Por algum motivo, esses restos dos portais se reúnem em um único local e ficam com um amontoado de tralhas espaciais, fazendo com que lá algumas pessoas consigam viver por não existir governo, leis, sistema monetário, imposto e regras. Então seria o local perfeito para fugitivos e pessoas que queiram estar ali para fugir da sociedade. E olha que, por incrível que pareça, ali deu muito certo. É o local mais tranquilo para se viver. Isso porque quem mora ali só quer usar seu baseado e ficar de boa e dormir tranquilo, levando a vida de paz e amor. Nos estilos dos hippies, para você ter uma ideia, tem até animais pulando aqui. No meio disso temos o que seria uma profissão do futuro, que são os caminhoneiros espaciais. No episódio que menciona essa profissão, acaba mostrando também um cinturão de asteroide que fica entre Marte e Júpiter. Mesmo não morando ninguém lá, ali já foi um local de exploração de minérios, tendo até recebido o nome de Mina Linus. Porém, esse local foi abandonado porque seus reatores estavam se deteriorando, fazendo com que pequenas explosões acontecessem aleatoriamente. Voltando para os planetas, temos Júpiter, que Júpiter é um planeta que não pode ser habitado, não possui solo físico, mas suas luas foram colonizadas, como o caso de Ganymedes, que já mencionei antes. Ló, que é um planeta desértico onde se passa o episódio dos cogumelos, que aparece diversas vezes aqui no vídeo. Europa e Calisto. O que tem mais destaque aqui foi Calisto, que se passa no episódio Jazz em Júpiter, dividido em duas partes. A sociedade aqui foi construída e abandonada, engolida pelas neves e pelos vazios dos becos, que um dia carregavam uma quantidade excessiva de culturas e tradições. Hoje, são apenas letreiros apagados sem sinônimos de vida, graças ao planeta ser uma lua fria e isolada. A comunidade aqui se sente tão abandonada que, por um lado, não temos a presença de figura feminina nesse planeta, fazendo com que os relacionamentos do mesmo gênero seja tipo a única forma de atividade sexual nesse planeta, levando até mesmo as drag queens usarem a prostituição como sua única forma de sobrevivência no meio desse planeta vazio, silencioso e isolado. Outro planeta também que é citado é o Plutão, mas que até onde se sabe lá possui uma prisão de segurança máxima, ou seja, é habitável. Entretanto, não temos de fato uma visita a Plutão, visto que o ônibus que levava os prisioneiros para lá teve um mau funcionamento e isso fez com que os bandidos tomassem o controle do ônibus. E como uma menção extra, temos ainda uma espécie de cometa que dentro de sua cratera tem uma cidade. É uma cidade bem semelhante à cidade grande japonesa, só que defasada com a pobreza rolando pelas ruas. Os campos de fazenda aqui são feitos de formas artificiais, obviamente, visto que a grama não se parece igual com o restante dos asteroides. Seria como uma espécie de comunidade pobre e isolada, onde vive bastante contrabandista. Esse é um ponto de algumas coisas que eu pude notar assistindo e pesquisando mais sobre o anime. Eu realmente acho esse universo muito extenso e interessante de Cowboy Bebop. Apesar de eu gostar dos protagonistas principais e serem eles que carregam um pouco da história desse universo, acho que seria facilmente possível qualquer spin-off com outros personagens que poderiam explorar mais desse universo de Cowboy Bebop. É muito interessante de se ver como a humanidade se virou para chegar ao ponto de precisar colonizar outros planetas, o que daqui a diversos anos acredito que seria bem possível de acontecer. Outra forma que eu adoraria que tivesse seria um jogo de Cowboy Bebop, que por sinal já existe, mas parece uma tremenda de uma bosta. O caso que eu falo seria um game semelhante a Outer Wilds, onde você conseguiria explorar livremente cada planeta e uma parte desse universo, e ainda teria como missão principal ser um caçador de recompensa. Olha que foda. Talvez seja impossível um jogo assim? Talvez. Mas eu gosto de pensar na ideia de alguma forma trazer esses mundos que parecem tão intensos ao meu ver, e é impressionante de se ver que por mais que a civilização esteja extremamente avançada, ainda é notável que as pessoas ainda sofram com problemas como moradia, estabilidade, crise e insegurança. Tem um caso de Marte que seria até então um planeta com maior qualidade de vida do sistema solar, mas ainda seria um local não tão acessível e adaptável para todos, visto que ainda fica aquele clima de local sucateado e abandonado. Enfim, diz pra mim se você já tinha notado essas diferenças sobre o universo de Cowboy Bebop. Eu ainda tô trabalhando no vídeo de Fullmetal e eu não imaginava que ia demorar tanto, então por isso que tá um tempinho vazio aqui, mas é isso. No demais eu agradeço por você ter assistido até aqui e muito obrigado.